Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. E eu quero desejar um feliz ano novo para todos, desse novo ciclo. E eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos do canal, sejam bem-vindos. E aqueles ainda que não fazem parte ainda no canal, ou seja, assistem as mensagens e ainda não se inscreveram. Mas eu peço por gentileza, se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. E eu quero trazer a primeira mensagem aqui, esse ano de 2024, que tem como tema Evangelho da Paz. Esse é o tema da mensagem. E eu quero já refutar logo no início dessa mensagem. Se existe alguém pregando um evangelho que promove dissensões, contenda, ódio, ira, raiz de amargura, afrontas, guerras, entendeu? Isso não é evangelho, isso não é graça. Isso é uma falsa graça. Porque o evangelho, ele promove a paz. E isso foi falado pelo apóstolo Paulo, o homem que recebeu a revelação para pregar o evangelho da graça ali no primeiro século. Se existe alguém aqui no século XXI pregando outro evangelho que promove paz, ou seja, dissensões, guerras, afrontas, brigas, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Então veja, Efésios capítulo 6, versículo 15, Paulo aqui vai falar das armaduras espirituais do cristão, dos filhos de Deus. Não é armaduras para os filhos de Deus brigarem, entendeu? Se destruírem, chegar ao ponto de ir para o combate, para o kickbox, ou para a capoeira, para o karatê. Isso não é evangelho, meu irmão. Quem foi que disse isso? Isso é carnalidade, meu irmão. Isso é carnalidade. As pessoas têm que enxergar isso, porque isso não traz edificação para ninguém. Chegar ao ponto de ir até uma delegacia, se for o caso. Ou outra coisa pior, que evangelho é esse? Se eu prego um evangelho dessa maneira, eu deixo de pregar. Se eu incito as pessoas isso, e eu mesmo estou com esse pensamento de guerra, de brigar, de afronta, eu mesmo deixaria de pregar esse evangelho. Digo com clareza, e quem me conhece sabe do que eu estou falando. Entendeu? Então veja o que o apóstolo Paulo falou aqui em Efésios, capítulo de número 6, versículo 15. Calçais os pés com a preparação do evangelho da paz. Ele está falando aqui, calçai os pés na preparação do evangelho para a guerra, para a briga, ou para o evangelho da paz? Para o evangelho da paz. Se alguém está pregando outro tipo de evangelho, outro tipo de ensinamento, se eu prego outro tipo de ensinamento, e eu mesmo vivo com minhas atitudes destilando ira, ódio, raiz de amargura, briga, afrontas, meu irmão, isso não é evangelho, meu irmão. Ou será que é evangelho? Será que Paulo mentiu e vocês estão certos? Veja, meu irmão, vou ler novamente. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho pregado por Paulo ali no século I, meu irmão, entendeu? Para os gentios. E também Paulo, muitos judeus receberam a pregação de Paulo. Muitos judeus também. Mas Paulo foi levantado para pregar para os gentios. Entendeu? Então, Paulo estava num novo e vivo caminho. Paulo estava num novo e vivo caminho. Entendeu? Então veja, o evangelho pregado por Paulo era um evangelho de paz. Era um evangelho que trazia descanso, justiça, alegria no Espírito Santo, união entre os irmãos. Não era dissensões, não era guerra pessoal.
O próprio Paulo diz que o evangelho pregado por ele não era, ou seja, ele disse, não era contra a carne nem sangue. Paulo falou isso aí. Não era contra a carne nem sangue. Ele mesmo fala isso aqui nas cartas aos Efésios. Então não era nada pessoal o evangelho que Paulo pregava. Quando Paulo chamou Pedro a atenção, discordando de Pedro, pela hipocrisia de Pedro, está lá escrito nas cartas de Paulo aos Gálatas, um acontecimento que aconteceu entre ele e Pedro, né? Veja que Paulo e Pedro não ficavam querendo brigar como dois cachorros, entendeu? Não, meu irmão. Paulo não chamou Pedro a atenção, mas ele não tinha nada pessoal contra Pedro e nem Pedro também, porque Pedro depois entendeu o evangelho pregado por Paulo. Ele chega a dizer em uma de suas cartas que era coisas difíceis de entender, mas ele não se tornou inimigo de Paulo como a gente está vendo hoje aí, nem Paulo se tornou inimigo de Pedro, porque Paulo pregava o evangelho da paz e Pedro entendia que o evangelho era de paz, mesmo Pedro tendo um temperamento muito forte. Que evangelho é esse pregado, meus irmãos? Que evangelho é esse que não traz paz para mim mesmo? Que me deixa perturbado? Somos livres, eu sempre digo aqui. Se você pensa de outra maneira, eu penso da minha maneira, eu sou livre. Eu não sou escravo de ninguém, não sou escravo de homem. Eu não sou escravo de nenhuma denominação, eu sou livre. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu comecei e enxerguei essas verdades que estavam ocultas. Eu não sou obrigado, meu irmão, a concordar com ninguém, como você não é obrigado a concordar comigo também, com ninguém. Nós não somos obrigados a concordar. Existe discórdia. Essa semana mesmo teve uma discórdia entre eu e o meu cunhado, Severino, que mora lá aqui, casado com minha irmã, e ele não concordou com o que eu estava falando dentro do evangelho, como também eu não concordei com ele. Mas olha a última palavra que eu falei. Minha esposa estava presente, e eu disse assim, mas o importante é que nós somos irmãos em Cristo. Ele disse, é isso mesmo. E minha esposa interagiu. Mas não ficamos mal, nem com raiva, querendo brigar um com o outro. Eu não, meu irmão. Isso é para adulto, para maduro. Nós temos que amadurecer, meu irmão. Não é só falar que tem que deixar de ser menino, mas é deixar de ser menino, mas atitude mesmo. É nas práticas, não é só de fala. Entendeu? Porque só falar e não praticar, isso não quer dizer nada, meu irmão. É o que a gente vê aí. Então veja, o evangelho não pode ser guerra entre os irmãos, porque você entende de uma maneira, eu entendo de outra. Não podemos se tornar inimigos dos irmãos que ainda não tiveram a clareza à luz do evangelho. Assim nós iríamos ficar inimigos de todo o sistema religioso, dos católicos, dos umbandistas. Nós iríamos ficar inimigos de toda a igreja evangélica que existe na face da terra. Isso não existe, meu irmão, de forma alguma. Isso não traz edificação para ninguém. Não podemos se tornar inimigos dos nossos irmãos. Até porque todos nós somos livres. Somos livres para pensar. Nós somos um pensador. Seja um pensador você mesmo. Não concorde com tudo que falam. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu falo, no que eu ensino, no que eu prego. Até porque eu não estou com a verdade é a palavra, a verdade está com Deus. Agora vamos ver como está sendo ensinado, instruído. E você é livre para... O culto é racional. Você é livre para raciocinar. Você tem raciocínio próprio de você mesmo. Entendeu? Então veja, o evangelho não é guerra, não é violência, não é incitar ira entre os irmãos. Falam de amor, falam de misericórdia, falam de compaixão e nas práticas a gente vê o contrário. O contrário, meu irmão. Nós iremos continuar sim pregando esse evangelho que traz paz e denunciando os erros teológicos que existem aí no sistema religioso. Doa quem doer, meu amigo. Esse canal aqui não incita a ira, mas a gente está aqui para o quê? Abrir a mente das pessoas. Nós não somos contra ninguém.
Entendeu? Eles que se tornaram nossos inimigos, nos afrontando, nos perseguindo, querendo briga conosco. Eu já disse uma vez aqui, torno a dizer, eu já tive um dia no presídio do Roger, eu fui preso um dia aqui na Paraíba, e eu sei o que é perder uma liberdade. Eu não quero isso para a minha vida. Medo de ninguém, eu não tenho medo de homem nenhum, meu irmão. Eu não tenho medo de homem nenhum. O homem tem que respeitar outro homem. Entendeu? Agora, existe a justiça da terra para a gente procurar os nossos direitos. Você, irmão, aí que está aí sendo perseguido, afrontado por alguns aí, procure a justiça da terra. Entendeu? Evangelho é paz, minha gente. Evangelho não é guerra. Que evangelho é esse? Que graça é essa? Pregada por alguns aí. Que evangelho é esse? Eu não consigo entender de maneira nenhuma. Entendeu? Isso não é graça, isso é carnalidade. Não venham os senhores dizer, mas a carne não se converte. Sim, mas nós temos o amor de Deus derramado em nós pelo mesmo apóstolo Paulo que escreveu aos Romanos. Ele mesmo falou isso. Nós temos esse amor derramado em nós. Então não existe desculpa, meu irmão. O evangelho é da paz. Veja que Paulo diz aqui, vamos ler novamente. Efésios capítulo 6, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Não é o evangelho da guerra. Não, meu irmão. Veja o que Paulo estava escrevendo. O que Paulo estava dizendo aqui. Olha o que Paulo disse aqui, ó. Porque se alguém quiser vir desculpar, dizer que a carne não se converte, mas o próprio Paulo também diz aqui, ó. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, olha o que Paulo diz. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Não existe desculpa, meu irmão. O próprio evangelho vai o quê? Vai me enquadrar e vai enquadrar quem está com outro pensamento. Entendeu? Então veja, o próprio evangelho enquadrando. O amor de Deus foi derramado em nós. Então veja, então eu faço uma pergunta para alguns aí, alguns que se dizem que pregam a graça, pregam o evangelho da paz e vivem guerreando conosco, querendo tirar nossa paz. Querendo tirar nossa paz. É verdade, eles querem tirar nossa paz. Mas não vai tirar não, meu irmão. Não vai tirar minha paz. Veja, eu faço uma pergunta, entendeu? Vocês que defendem, que pregam a graça, né? Vocês que pregam a graça e vivem ensinando guerra, isso aí é evangelho? E ensinando dissensões? Além de ensinar, está com guerra pessoal. Está perturbado, meu irmão. Estão perturbados. Então isso aí é evangelho? Aonde está escrito que o evangelho é de guerra? Aonde está escrito que o evangelho é de dissensões? Aonde é que está escrito que o evangelho é de afrontas, de ira, de estar mal do irmão? Aonde é que está escrito isso? Que evangelho é esse pregado por esses homens aí, por alguns tais aí, que se dizem que pregam o evangelho da graça? Aonde é que está escrito? Eu desafio qualquer um a mostrar isso. Onde é que está escrito isso aqui? Aonde é que está escrito aqui? Para denegrir a imagem das pessoas, afrontar, brigar, guerrear. É o kickbox e o karatê agora vai ter. É um ringue. O evangelho é um ringue verbal. É um ringue físico. Onde as pessoas podem perder até a vida, um matar o outro, chegar ao ponto de um tirar a vida do outro, ou um ser preso. É isso que é evangelho, meu irmão? Se isso é evangelho, eu pego todas as mensagens do YouTube e eu apago. Porque isso não é evangelho. As mensagens que eu já postei. Porque isso não é evangelho, meu irmão. O evangelho traz paz, alegria no Espírito Santo. A Bíblia, o evangelho, as cartas de Paulo está recheada, ele falando de paz. Você pega Hebreus capítulo 12, versículo 14, Hebreus 12, 14, Paulo dizendo, segui a paz com todos. Você pega Romanos 14, 17, onde tinham dissensões,
que uns podiam comer de tudo e outros, uns podiam comer de tudo e beber de tudo, outros diziam que não podiam comer de tudo nem beber de tudo. E Paulo resolve essa questão, mas ali não teve guerra pessoal não, de afrontas, de briga. E você vê Romanos capítulo 14, versículo 17, você vê Paulo falando que o evangelho é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você vê o próprio Paulo, a Bíblia está recheada dessas passagens, Paulo promovendo a paz. O evangelho que ele pregava, entendeu? Então isso não é guerra, ou seja, isso não é graça. É esses tipos de ensinamento, esses comportamentos. Isso aí, meu irmão, sabe o que é? É virar as costas para o evangelho da graça. É virar as costas para o Espírito da graça. Isso é virar, isso sim, é virar as costas para o evangelho da graça. Porque está escrito. Vamos ver aqui novamente? Efésios capítulo, é o texto principal que eu estou pregando. Efésios capítulo 6, versículo 15. Calçais os pés com a preparação do evangelho da paz. Se eu prego o contrário, se eu estou vivendo a minha vida totalmente o contrário disso aqui, então que transformação é essa? Que educação da graça é essa? Que evangelho é esse? Isso aqui é virar as costas para a palavra de Deus. Isso aqui é virar as costas para o evangelho da graça. Isso sim, isso aqui não é graça. Entendeu? Então veja, porque o evangelho promove a paz e não a guerra, e não brigas, e não discussões, e não contenda, mesmo que você pense de uma maneira e eu pense de outra. Nós somos livres. Nós não somos obrigados, meu irmão, a concordar com tudo que as pessoas falam. Eu estou pregando aqui, hoje, trazendo esse evangelho da paz, mas não é obrigado ninguém concordar com o que eu falo. Você não é obrigado, meu irmão, você é livre, como eu também sou livre. Só não venha querer colocar a palavra na minha boca. Eu não sou subordinado a homem nenhum aqui na terra. Eu não sou liderado por homem nenhum aqui na terra. Ninguém manda em mim aqui. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Assim falou Paulo em Romanos. Entendeu? Então veja, isso não existe, meu irmão. Que tipo de evangelho é esse? Que pregação é essa? Que não promove paz, promove guerra? Veja o que Isaías falou. No livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. Veja, Isaías, capítulo 52, versículo 7, diz assim, ó. Isaías, capítulo 52, versículo 7, diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, ô glória, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina, ô glória. Veja, meu irmão, uma palavra, uma passagem do profeta Isaías, no tempo do profeta Isaías, já falava de paz. Quão formosos são os pés, olha, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Evangelho é boas novas. E aqui a gente ainda não estava ainda, entendeu? No pacto da graça, aqui ainda era no tempo dos profetas, da lei de Moisés. Olha, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina, ô glória. Então veja, meu irmão, passando disso é carnalidade, passando disso é uma falsa graça, passando disso, se alguém prega isso, se alguém está vivendo isso, dissensões, afronta, isso aí, meu irmão, não tem nada a ver com o evangelho. Cadê a transformação, meu irmão? Cadê a educação tanto falada por alguns homens aí? É só de boca? Não, meu irmão. Será que é só de boca? Entendeu? Então veja, Efésios capítulo 6, vou ler novamente, versículo 15 diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Paulo estava usando aqui, né? Paulo estava falando de armaduras espiritual do cristão, dos filhos de Deus. Armas espirituais dos filhos de Deus, não eram armas carnais, não era kickbox, não era
karatê, não era capoeira, não era faca, não era 380, 12, não era isso não, meu irmão. Armas espirituais do cristão, dos filhos de Deus, daqueles que estão na luz. Paulo está falando aqui, olha, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Paulo estava dizendo que eles deveriam estar protegidos e alicerçados na palavra e não em filosofias, e não em doutrinas de homens, e não em heresias. Mas está ali, eles deveriam estar o quê? Protegidos, alicerçados, fundamentados, firmes no evangelho pregado por Paulo, no evangelho da incircuncisão, pregado por Paulo ali no século I. Claro que hoje a gente está em outro contexto. Tem coisas que Paulo falava lá que não servem mais para hoje. Mas isso aqui que Paulo falou aqui, em Romanos, ou seja, em Efésios capítulo 6, versículo 15, serve para nós hoje, porque o evangelho ele promove paz. Ele edifica, ele fortalece essa graça que nos promove a paz, o descanso. Entendeu? Então veja, meu irmão. Paulo estava dizendo ali, ó, que eles deveriam estar protegidos e alicerçados na palavra e não em filosofias, doutrinas de homem. Estar firme nesse evangelho que promove paz, descanso e alegria no Espírito Santo, ô glória. É isso que eu estou vivendo hoje. Um descanso, uma firmeza nessa palavra clara, limpa, sem heresias, sem mistura, sem fermento, sem véu no rosto. Ainda tem véu no rosto das pessoas aí, quando é lido Moisés nessas sinagogas religiosas aí, nesses redios de 4 paredes. Entendeu? Então Paulo estava usando as armaduras de um soldado quando eles iam para a guerra. Os soldados caminhavam por solos de diversos tipos, né? Estradas de diversos tipos, entendeu? E usavam as sandálias, os calçados, que os protegesse, além de dar firmeza nos pés. É isso que o evangelho faz. Paulo estava usando uma figura de linguagem, usando a armadura de um soldado, quando eles iam para a guerra. Então meu irmão, que a gente vê em 2024, que a gente venha estar firmes, cada dia mais, nesse evangelho, para pregar, anunciar o evangelho da paz, que traz salvação na mente. Esse evangelho traz salvação na mente. É uma metanoia, é uma transformação de mente, é uma renovação de mente, é uma ressurreição de mente. Que esse evangelho traz. Entendeu? Esse evangelho, ele traz boas novas, boas notícias, e nós temos que trazer isso aí, esse evangelho, continuar 2024, entendeu? Trazer esse evangelho, né, que liberta o homem do sistema religioso evangélico, da falsa graça, de heresias, do fermento da lei, que tira o véu da mente das pessoas, entendeu? Que tira os incautos das trevas de entendimento. Então é esse evangelho que promove tudo isso. E era isso que Paulo estava falando. Calçai os pés para a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho da paz e não da guerra. Então veja, só esse evangelho tira o homem do engano. Só esse evangelho tira o homem das sombras da lei de Moisés, dos rudimentos de obra morta, e traz para a realidade, que é o evangelho da graça. Esse evangelho é de paz. Assim falou o apóstolo Paulo em suas cartas. Se pregarem outro evangelho que não traz paz, e sim guerras, afrontas, carnalidade, isso não é graça. Isso é uma falsa graça. Isso é carnalidade. Então, meu irmão, ficamos por aqui com essa palavra. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Deixe seus comentários. Meu irmão, vamos colocar nossa mente para as coisas que são de cima.
Deixe quem quiser afrontar. Deixe quem quiser brigar, querer briga. Não existe homem mais do que outro homem. O homem respeita outro homem para ser respeitado. E esse evangelho, ele ensina o que o homem deve andar, como o homem deve andar. Se pregam outro evangelho que não é da paz, isso aí não é evangelho. Porque nós pregadores do YouTube, esse canal aqui, não vive aqui incitando ira nas pessoas. Pelo contrário, eu sou contra isso aí. Mas nós pregamos o evangelho da verdade. O evangelho é seguido com a verdade. A graça e a verdade têm que andar juntas. E não a graça e as inverdade e as meias inverdade. Não cabe, não pode estar juntas. Mas a graça e a verdade sim. Aí sim. Aí você leva um evangelho da paz. É esse evangelho pregado por Paulo no século I. E é esse evangelho que eu prego hoje aqui. Canal Democracia Espiritual. Pregamos esse evangelho da paz. Que liberta o homem de falsos ensinamentos, de heresias, de doutrinas de homem. Que deixa o homem livre para ir e vir. Não para a libertinagem. Mas nos deixa livre. Se eu quiser hoje ir numa congregação, eu vou. Se eu não quiser, eu não vou. Porque isso não quer dizer que eu estou afastado de Deus. Quem foi que disse isso? Pelo contrário, o evangelho já diz o contrário. Entendeu? Então é essa palavra que eu quero deixar para vocês. Amém? Graça e paz, graça eterna. Tenham todos um 2024 cheio de paz, alegria e descanso no Espírito Santo. Vamos continuar combatendo o sistema religioso, não denegrindo imagem de ninguém, mas denunciando o que nós temos que denunciar. No que tange o ensinamento teológico que está completamente errado. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.